Convido para fazer parte da nossa banca aqui jurídica para analisar essa primeira fase do julgamento uma professora de Direito Penal, a Luciana Ferreira, que atua na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Luísa, muito obrigado pela presença. Eu assisti hoje de manhã você no Live CNN, dando um baile de informação jurídica para a gente. E eu gostaria de começar a sua análise aqui no Bastidores CNN, perguntando principalmente sobre a denúncia de Paulo Gonet. De que maneira a senhora avalia que ajudou a chegar no ponto que chegamos aqui da denúncia? Um recorte histórico de toda a possibilidade de ter havido um plano golpista no país. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todas, a todos. Olha, Uribe, uma coisa muito interessante de a gente assistir essas sustentações orais é a gente conseguir ver qual é o destaque que vai ser dado, tanto por acusação quanto por defesas. Embora a denúncia já tivesse ali colocada no papel, são mais de 250 páginas e hoje a gente viu o Gonet, Procurador-Geral da República, destacando o que ele acha mais importante de todo esse grande documento que é a denúncia. E o que foi interessante nessa denúncia foi ver como ele articula os atos ali de julho de 2021, então as lives, eventualmente aquelas reuniões, as reuniões com os ministros, aquela reunião com os embaixadores, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, buscavam descredibilizar as urnas, o sistema de votação, o TSE e as instituições, com os atos, finalmente, ele culminando nos atos de 8 de janeiro, com o presidente Lula já eleito. E esse link é muito importante. Agora eu vou explicar um pouco a questão técnica do porquê que eles fizeram isso, porquê que a acusação se importou muito em estabelecer esta relação, porque os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito são crimes que são praticados mediante violência ou grave ameaça. E os atos violentos estão ali em 8 de janeiro e também no punhal verde e amarelo. Então, o Gonet tentou ali fazer esse link muito forte desses atos desde julho de 2021 aos atos com violência ou grave ameaça. Por quê? Porque sem grave ameaça ou violência, não é possível imputar, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, esses crimes que são os crimes mais graves imputados na denúncia, que são os crimes daquele artigo 359 do Código Penal contra o Estado Democrático de Direito. Outra coisa interessante que surgiu ali no julgamento, também do ponto de vista agora das sustentações orais da defesa, portanto, são esses destaques tanto de parte dos investigados de tentar se distanciar dos fatos, em momento algum, veja, isso é muito interessante, eles minimizaram a importância ou a gravidade dos fatos, mas tentaram ali, alguns deles, se distanciar desses fatos de 8 de janeiro, desses fatos praticados com violência ou grave ameaça. E, de outro lado, a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro e de Braga Neto de destacar as questões processuais que já foram levantadas aqui. Então, o acesso a toda a documentação coletada ali nas buscas e apreensão e também um destaque muito forte para problemas na delação do Mauro Cid. Agora, professora, muito interessante esse apontamento que você faz, né, sobre o que foi destacado agora pela defesa, nesse sentido de tentar distanciar esses acusados, denunciados sobre o fato em si, né? Não é que eles estão minimizando a importância, né, do que foi essa tentativa de golpe, mas cada um, de uma forma ou de outra, trazendo elementos para distanciar o seu respectivo, aquele que está sendo defendido. Interessante esse apontamento, professora, mas eu queria me debruçar um pouco mais sobre a insistência das defesas em relação a isso que a senhora cita também. Documento que não chegou na integralidade, segundo quase todos os advogados reclamam sobre isso, né? A prática do dumping, né? Que é apresentar um volume muito alto de documentação e aí que eles não tiveram, segundo os advogados, tempo hábil para se debruçar sobre tudo, recortes que foram feitos, inclusive da delação, foi pedida a integralidade das mensagens, dos áudios do Mauro Cid, e, segundo a defesa, isso não foi entregue, e a tentativa de descredibilizar, inclusive, a colaboração, sob argumento de que, como teve parte
da delação vazada à imprensa, ela não deveria ter sido mantida. Insistir em todos esses argumentos, que não é novidade, né? A gente já vem ouvindo os advogados falar sobre isso anteriormente, logo quando a denúncia foi apresentada. A insistência sobre esses argumentos pode levar a defesa dessas pessoas envolvidas na trama golpista a conseguir algo, a avançar em algo quando do julgamento do mérito, na sua avaliação? Na minha avaliação sobre esses argumentos processuais, que todo mundo já está dizendo aqui, provavelmente serão superados até agora na sessão da tarde, é a de que a defesa sempre vai buscar insistir na questão das regras processuais, porque embora ela naquele momento não passe ou o que foi dito ali seja superado naquele momento, dependendo em outro momento político, essa questão pode voltar. É muito do que a gente viu acontecer, inclusive, na Lava Jato. Então, muitos dos argumentos que estavam sendo ditos pela defesa há muito tempo sobre violações de regra de processo, inclusive cerceamento de defesa, questões de competência, não foram acatadas por muito tempo e aí foram acatadas depois. Então, na minha visão, a defesa faz isso porque você tem que falar, isso é até uma regra processual, a gente tem que falar tudo naquele momento em que o problema surge. Então, se tem uma nulidade, ela tem que ser apontada desde logo, até para que não seja argumentado lá no final, você esperou o processo correr até o final para apontar a nulidade? Então, eles apontam agora, ainda que não tenham talvez muita esperança de que isso seja acatado neste momento, mas para que fique registrado, eventualmente para um momento posterior em que o ambiente político seja outro. Professora, juridicamente, claro, as estratégias da defesa podem ir por vários caminhos, mas eu gostaria de ouvi-la na questão jurídica em si. Faz sentido dois pedidos da defesa? Um deles, a suspeição, por exemplo, de Alexandre de Moraes, que era alvo do punhal verde e amarelo, até de um plano de assassinato. E segundo, faz sentido um julgamento do mérito na primeira turma e não no plenário do Supremo Tribunal Federal? Ambos os argumentos são fortes e fazem sentido. A questão de uma pessoa que é vítima julgar o seu próprio caso é problemática, embora consiga ver também o lado do Supremo Tribunal Federal disso tudo, de que eventualmente você teria uma possibilidade de gerar suspeição em relação a cada um dos ministros e dessa forma inviabilizar o julgamento pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso é um caso muito sui generis, em que a gente tem presidente sendo acusado de tentar, inclusive, participar de uma organização criminosa com vítimas que seriam ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas faz sentido a alegação, sim. A ideia de imparcialidade é muito forte no processo penal e a ideia de que a pessoa pode estar envolvida nos próprios fatos que ela está julgando é problemática. A alegação também das defesas, de que este era um caso que deveria ser julgado pelo plenário, ela tem fundamento. Por quê? Porque embora o regimento do Supremo Tribunal Federal tenha mudado essa regra em 2023 e diga que as ações penais originárias devem ser julgadas pelas turmas, há a possibilidade de destaque em determinados casos. E o ponto da defesa de que esse é um caso excepcional é um argumento forte. Agora, de outro lado, existe também um argumento que justamente por ser este um caso complexo, excepcional, ele deve seguir ali as regras de todos os outros casos, para não se dizer, no final das contas, que esse foi um caso que foi julgado por exceção. Então vejam como quase tudo no direito existem dois lados, mas há força nos dois argumentos, embora a previsão de todos seja de que eles não serão acatados, inclusive a questão do julgamento pelo plenário já foi decidida, embora as defesas tenham insistido, algumas defesas tenham insistido nisso agora hoje na parte da manhã.